Olá, gente, boa noite. Eu vim aqui fazer mais uma live para falar sobre SAI e processos de enfermagem. Eu me chamo Angélica Lira, eu também sou conhecida como a Miss SAI, e eu costumo falar que eu ajudo enfermeiros comuns a transformarem a sua prática assistencial e a se tornarem enfermeiros modelos através da sistematização da assistência de enfermagem. E é um prazer tê-los aqui. Eu fiz uma enquete perguntando para alguns seguidores o que eles gostariam que eu conversasse hoje nessa live. E o assunto continuou sendo teorias de enfermagem. Tem algumas pessoas que já têm me perguntado sobre isso, perguntado qual é a teoria de enfermagem que eu costumo usar. E eu falei que eu costumo usar algumas teorias, de tempos em tempos eu mudo, ou dependendo do perfil do meu cliente, ou do lugar onde eu estou trabalhando, né, do setor onde eu estou atuando. Mas assim, hoje eu tenho utilizado muito a teoria de Wanda Aguiar Horta, que é a teoria das necessidades humanas básicas. É uma teoria interessantíssima, muito importante, que uma enfermeira brasileira desenvolveu, baseado em outras teorias. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque a pergunta era justamente sobre como eu posso aplicar um processo de enfermagem. E eu achei muito interessante como eu posso aplicar uma teoria em um processo de enfermagem. E eu achei isso muito interessante porque eu tenho falado sobre isso e as pessoas estão me dando esse feedback interessadas nesse assunto, né? Então eu vou convidar algumas pessoas agora. Eu vou chamar alguns profissionais da área da enfermagem para poder estar interagindo. E eu queria convidar vocês a fazerem o mesmo, divulguem essa live. É um assunto importantíssimo para a enfermagem, vale a pena a gente estar discutindo ciência do cuidado, principalmente hoje em dia, gente, onde a nossa prática está tão em voga, né? Nós estamos sendo tão observados, a enfermagem ela está com grandes holofotes, né, voltados para a gente, e isso é uma grande oportunidade. E aí eu acho importante estar aqui discutindo com vocês sobre isso. Eu vou fazer uma live bem curtinha, não vai ser uma live muito longa, então eu não vou ficar aqui chamando muitas pessoas, mas eu espero que seja interessante para quem tiver a oportunidade de assistir depois. Espero que seja uma live que vale a pena, tá bom? E eu tô me colocando à disposição de tirar dúvidas, de discutir casos, tá ok? Eu chamei aqui algumas ênfases, algumas cientistas do cuidado, e eu vou começar a falar um pouco sobre isso. Pronto, chamei algumas aqui já. Espero que vocês também tenham esse interesse de estar compartilhando assuntos importantes sobre ciência do cuidado, tá bom? E o que é importante a gente falar quando a gente aborda esse assunto, né, de teorias de enfermagem? A gente precisa lembrar que nós somos cientistas, né? Infelizmente costumam esquecer um pouco isso. A própria galera da enfermagem costuma não se lembrar que somos cientistas, né? Abrem mão do seu próprio conhecimento em detrimento de outros tipos de ciência. A gente vê muito o hábito do enfermeiro querer, por exemplo, dar diagnósticos médicos ou atuar com diagnósticos médicos no momento em que ele deve focar a sua atenção para os problemas que esse paciente apresenta, né? A gente chama de respostas humanas. O que é importante para o enfermeiro? Identificar as respostas humanas dos seus pacientes. Olá, gente, boa noite. Obrigada por estarem vindo conversar um pouquinho comigo.
eu decidi fazer essa live hoje rapidinho, só para tirar algumas dúvidas sobre o pessoal, algumas dúvidas que o pessoal pediu sobre teoria de enfermagem, sobre a aplicabilidade de uma teoria de enfermagem. Então, boa noite, Tainá, boa noite, Wellerson. Fiquem à vontade para conversar, para tirar dúvidas, tá ok? Eu estou falando um pouco sobre a teoria de Van der Georta, que é a teoria que eu tenho aplicado atualmente na minha prática assistencial, na estratégia de saúde da família, onde eu tenho atuado. Então, como é que eu faço para aplicar uma teoria, né? Assim, propriamente dita, como é que eu faço? Assim, eu aprendi na faculdade, fingiram que me ensinaram, eu fingi que aprendi, eu fiquei um período lá vendo teoria e o restante da faculdade inteira eu não vi mais, né? Quando chegou no campo de estágio, teve um professor que pediu um estudo de caso e aí pediu que fundamentasse alguma teoria, e aí eu corri lá num livro, peguei mais ou menos um exemplo e usei, e aí depois que eu me formei, eu fui para o mercado de trabalho, e aí eu percebi que não se utiliza tanto teorias na prática, e o mundo gira, a enfermagem atua, os pacientes são assistidos, e então é desse jeito que eu vou atuar também, né? Sem pensar numa teoria de enfermagem. Só que a gente não se atenta sobre os danos que isso acaba causando, né? Quando você não aplica uma teoria de enfermagem, você está causando dano para o seu paciente, você está causando dano para você enquanto profissional que está se limitando, né? na sua assistência, na sua atuação, e você também causa dano para a enfermagem, né? Porque quando você, enquanto enfermeiro, não aplica a ciência do cuidado, não utiliza uma teoria de enfermagem, você está abrindo mão da essência da sua profissão, né? Quando você utiliza diagnósticos médicos, por exemplo, em detrimento de diagnósticos de enfermagem. Uma coisa que eu vejo muito quando eu faço auditoria de prontuário, né? Quando o enfermeiro vai evoluir, ele evolui e ele sinaliza, ele ressalta os diagnósticos médicos desse paciente. Não que não seja importante, tá? Também é importante. Mas mais importante do que um diagnóstico médico é um diagnóstico de enfermagem, um diagnóstico de resposta humana. O que esse paciente está apresentando para você enquanto enfermeiro, que é responsabilidade sua, que você vai ter que resolver com a sua equipe. Então eu gosto de ressaltar isso. É fundamental que a gente mude um pouco esse comportamento que a gente tem de não mostrar a nossa ciência, de não aplicar a nossa ciência. E eu costumo fazer isso nas minhas evoluções. Eu tento ressaltar pelo menos 3 diagnósticos de enfermagem que são importantes para a minha atuação na assistência, né? Para transformar a saúde desse paciente, para melhorar, para colaborar, para resolver um problema, né? Para alcançar a cura. Então é importante que a gente pense nisso, tá, gente? Só que o primeiro passo não é identificar os problemas de enfermagem. O primeiro passo é levantar informações acerca do meu doente, né, do meu paciente, da minha família, da minha comunidade, né? Levantar informações que vão ser relevantes para que eu possa atuar, para que eu possa identificar um problema e poder intervir na solução dele, tá? E aí, chega um momento em que eu tenho que me perguntar, como é que eu vou fazer isso? Sabe? Olá, mãe enfermeira, tudo bem, Shirley? Saudades! Que bom que você está aqui para a gente conversar um pouco. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma sugestão, dar uma dica, fica à vontade, tá bom? Eu estou falando um pouco sobre a aplicabilidade das teorias de enfermagem na nossa assistência, no nosso processo de enfermagem. E quando a gente fala de processo de enfermagem, a gente fala de
aplicar uma metodologia de assistência, né? E eu não tenho só os diagnósticos de enfermagem dentro da ciência da enfermagem, dentro da ciência do cuidado. Eu também tenho a coleta de dados que antecede os diagnósticos de enfermagem. E quando eu falo de coleta de dados, né, eu estou falando de informações. E essas informações, elas são o início de todo o caminhar de uma assistência diferenciada de um cientista do cuidado, porque é nesse início do processo de enfermagem que eu vou pensar em como coletar esses dados, né? E é aí que eu tenho que usar um óculos de uma teorista. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira porque eu uso óculos, né? Então eu falo que a forma de olhar esse cliente vai influenciar em todo o meu processo de enfermagem. Quem me ensina a olhar para esse cliente? Quem me ensina a interagir com esse cliente? São as teoristas, né? São enfermeiras que vieram antes de nós e tiveram hipóteses como nós temos, né? Nós pensamos, nós refletimos, nós temos um pensamento crítico frente à realidade da nossa clientela, frente à nossa realidade assistencial dentro do nosso ambiente de trabalho, e as nossas hipóteses, elas devem ser colocadas à prova, né? Isso é utilizar ciência, é utilizar reflexão, pensamento crítico. E algumas teoristas fizeram isso, né? Elas eram pesquisadoras. Hoje ainda temos muitas enfermeiras pesquisadoras que fazem isso, né? Elas têm hipóteses e elas colocam à prova. E quando elas vão para o campo para implementar ou para pesquisar, elas descobrem muitas coisas, né? E aí elas pensam numa forma de intervir, uma forma de atuar enquanto cientistas, né, do cuidado, enquanto enfermeiras, e aí elas aplicam, elas desenvolvem uma forma de exercer cuidado, e aí elas conseguem provar que a forma que elas desenvolveram o cuidado, ele é possível de ser realizado, e vira uma teoria de enfermagem, né? Então, quando eu falo em processo de enfermagem, eu tenho que ter um assoalho, eu tenho que ter uma fundamentação científica. Eu não posso iniciar um processo de enfermagem, eu não posso coletar dados da minha cabeça. Eu tenho que seguir um roteiro, uma lógica, e lógico que é uma lógica científica, né? E que lógica melhor, gente, do que a nossa ciência, né? Do que a ciência do cuidado. Tô vendo que tem uma galera entrando. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês gostem dessa live. Eu vou deixar ela gravada, tá bom? É uma live bem curtinha para falar um pouco sobre como é que a gente pode aplicar uma teoria de enfermagem na nossa prática assistencial, né? Dentro do nosso processo de enfermagem que a gente faz, né? Todos os dias, quando a gente faz assistência à nossa clientela. E aí eu estou falando que toda forma de exercer cuidado deve começar com uma coleta de dados, né? Você conhecendo ou não o seu paciente, você vai coletar dados, e essa forma de coletar dados, ela precisa ser roteirizada, ela precisa ter uma fundamentação científica. Como é que eu faço isso, Angélica? De onde que eu vou tirar isso? Eu não faço a menor ideia de como eu coleto dados de forma científica, e aí eu vou te falar. Então, você precisa conhecer algumas teorias de enfermagem, né? E uma teoria muito fácil, muito rápida de você utilizar é a teoria que a gente aprende na faculdade. Pelo menos foi a que eu aprendi há um pouco mais de 10 anos atrás, que é a teoria das necessidades humanas básicas. É uma teoria super prática, uma teoria que nós utilizamos de Wanda Guia Horta, é a teoria que a gente mais aprende a aplicar. Existem outras, né? Dorothea Oren, Imogen King, né? A teoria que a Ananda sugere, que é a de Marjorie Gordon, que está sendo muito utilizada hoje para o pessoal que utiliza Nanda Knock-Nick. E então você precisa parar, né? Precisa
dedicar um tempo para poder ler um pouco sobre a sua ciência, né? Sobre aquilo que te cabe. Eu gosto muito de falar isso. O que cabe ao enfermeiro, gente? Não cabe cura, né? Muitas das vezes a gente quer só fazer o tratamento da doença e a gente esquece que o nosso papel não é esse, né? O que nos cabe é o ser humano, é um olhar holístico sobre aquele paciente, sobre aquela mãe, sobre aquele pai, sobre aquela criança, aquela puérpera, aquela gestante, né? Nós temos que olhar um pouco mais além um pouco mais além da doença, né, que ele está apresentando. E a gente precisa fazer isso de forma científica, porque somos enfermeiros, tá? Quem vai nos ensinar a fazer isso, gente? Se nós não aprendemos isso na faculdade, ou se nós aprendemos e acabou que ficou lá na faculdade, né? Nós não trouxemos para a nossa prática, para a nossa realidade, precisamos fazer isso agora, né? Estudar faz parte da vida profissional. Você não para de estudar depois que quando acaba a academia. Pelo contrário, depois que você sai da academia é que você precisa estudar para sempre, né? A galera está interagindo aqui, fico muito feliz. Obrigada, Carla. A Carla está aqui comentando que na faculdade focam mais no João Mohana. Exatamente, né? É verdade. E quem usa a teoria, né, de Mohana? A Wanda Guiaorta, né? Tem um livro que eu gosto muito dela, que se chama O Processo de Enfermagem, e é um livro que eu tenho muita esperança que todos os enfermeiros já leram esse livro. E ela é muito maravilhosa quando ela escreve no livro O Processo de Enfermagem. Ela explica tintim por tintim como é que você interage com o paciente, qual é a função da enfermeira, né, o papel da enfermeira para suprir as necessidades do paciente. Ela fala muito sobre a prioridade dos problemas, que você precisa priorizar os problemas, e eu gosto muito dela, sabe? É a teoria que eu mais gosto, é a teoria que mais me atrai, principalmente porque ela é brasileira, né? Então, assim, falando um pouco sobre a teoria de Wanda Guiaorta, né, dentro do processo de enfermagem, ela utiliza, sim, a teoria da pirâmide, né, de Mohana e de Maslow, que fala sobre a questão do equilíbrio do ser humano. E aí ela junta essas duas teorias, né? Ela junta a teoria de Mohana e a teoria de Maslow. E aí ela utiliza as necessidades humanas básicas para poder roteirizar a coleta de dados dela. Então, o que ela fez para facilitar essa coleta de dados, gente? Né, que é a primeira etapa, né, do processo de enfermagem. Ela agrupou essas necessidades necessidades humanas em 3 subgrupos, né, que são as necessidades psicossociais, psicoespirituais e psicobiológicas, tá? E eu sempre procuro fazer isso quando eu estou nas minhas consultas de enfermagem. Se eu vou coletar dados, eu vou sempre pensar na minha cabeça isso, sabe? Eu vou tentar agrupar as necessidades psicossociais do meu cliente, as necessidades psicoespirituais, porque elas são fundamentais, né? E as necessidades psicobiológicas. E a gente sempre foca muito só nas necessidades psicobiológicas. A gente esquece, às vezes, das necessidades psicossociais e psicoespirituais. E nas consultas de enfermagem, eu tento escrever bem rapidinho, né? E eu tento fazer um resumo desses 3 subgrupos de necessidades, né? Mas dentro de cada subgrupo desse, existem uma infinidade de informações que você pode coletar do paciente. Então aqui eu tenho listado algumas, porque eu sempre gosto de estudar, né? Então eu tenho aqui o meu resuminho, e dentro dessas necessidades psicobiológicas, olha só quantas necessidades, quantas informações eu posso ter do meu paciente. Eu posso ter informações acerca das necessidades de oxigenação,
de hidratação, de nutrição, de eliminação, de sono e repouso, de atividades físicas, né? Que está muito em voga hoje, principalmente porque a OMS ela fala hoje em dia que para você poder alcançar um bom estágio de saúde, você não pode mais ser sedentário, você precisa praticar atividade física. Então, olha como é que é importante você perguntar se o seu paciente pratica atividade física, né? Questões sobre sexualidade, questões sobre a casa dele, né? As condições de moradia, a mecânica corporal, como é que ele se movimenta, se ele sente dor ao se movimentar. Isso é uma coisa que acontece muito hoje, né? Nós temos uma síndrome da dor, todo mundo tem dor, gente. E é importante você perguntar o quanto que isso afeta no seu paciente, né? Na mobilidade dele. Questões de cuidado corporal, integridade cutâneo-mucosa, integridade física, integridade de regulação, né? Tanto regulação neurológica, quanto regulação térmica, quanto regulação hidroeletrolítica, né? Tudo isso está dentro de necessidades biológicas. A questão da necessidade de percepção, né? O olfato, a visão, o paladar, o tato, tudo isso está dentro de necessidades psicobiológicas, tá? As necessidades de ambiente, que eu já tem um pouco a ver também com moradia. Então, olha só quanta coisa, né? Às vezes você não precisa levantar todas essas informações do seu cliente. Você pode focar de acordo com o principal problema de saúde que ele está te apresentando, né? Se, por exemplo, ele é hipertenso, você foca um pouco mais na questão nutricional, se ele faz uma dieta hipossódica ou hipersódica, né? Hipercalórica ou hipocalórica, quando o paciente está apresentando sobrepeso, né? Ou obesidade, que tem sido uma realidade muito grande na minha clientela, pelo menos, principalmente por causa da quarentena, né? Então eu sempre pergunto isso, como é que está a questão alimentar dele, como é que está a questão de ingesta hídrica. As pessoas têm bebido pouca água, por incrível que pareça, por mais que se fale da importância de beber água todo dia na televisão, todo dia na internet, as pessoas têm bebido pouca água. E isso tem influenciado muito, né, no comprometimento renal, na exposição a agentes causadores de infecções urinárias. Então é importante a gente perguntar isso e estimular, né, que eles melhorem sempre a rotina. E com relação ao outro subgrupo que ela usa muito, que é as necessidades psicossociais. O que engloba isso, gente? É aquilo que eu falei, né? Engloba um pouquinho da interação social desse paciente com a família. Eu sempre pergunto isso, se ele mora sozinho, se ele é casado, se ele tem filhos. Eu pergunto para as pacientes se elas têm vida sexual ativa. Pergunto sobre a preocupação que elas têm com a saúde delas, sabe? Isso também tem muito a ver com o que a enfermeira precisa pescar desses pacientes. Tem muitos assuntos que são subjetivos, né? Você não pega ali num exame físico, você percebe. Então vale a pena a gente estar sempre perguntando sobre a interação que esse paciente tem com o meio, com as pessoas e com ele mesmo, sabe? Eu procuro perguntar isso. Então, dentro desse subgrupo, olha quantas necessidades você pode identificar alteradas do seu paciente. Necessidades de segurança, a gente vê muito isso quando o paciente tem risco de queda, né? Quando ele está internado, por exemplo, ou quando ele é idoso. Necessidades de amor, de se sentir amado, necessidades de liberdade, necessidades de comunicação, de criatividade, de aprendizagem, de recreação e lazer. Com a quarentena, as pessoas estão muito restritas, né, aos seus domicílios,
e elas estão ficando muito limitadas com o lazer. Elas não podem jogar bola, elas não podem ir para o samba, elas não podem ir à igreja, e isso tem influenciado muito na saúde dos pacientes, né? Você percebe que tudo é correlacionado. Quando o paciente ele ganha peso porque está muito tempo em casa e está ocioso, e aí desconta na comida, né? Então, tudo isso são necessidades alteradas da nossa clientela. Necessidades de aceitação, de autorrealização, de autoestima, de participação. Olha que interessante, né? Participar de um grupo influencia nas necessidades que o enfermeiro precisa se preocupar. E vocês, o que vocês acham, gente? Vocês acham que é importante ter essas informações do seu cliente? Vocês conseguem pegar essas informações? Me fala aí nos comentários para eu poder saber um pouco sobre como é que vocês levantam essas informações. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a galera tá falando. Tem uma galera perguntando aqui qual é a teoria que se encaixa, Carla, né? Tá perguntando qual é a teoria que se encaixa na parte dos curativos. Olha, curativo vale a pena a gente falar rapidinho, né? É uma situação que você quer o quê, né? Vamos pensar um pouco nisso. O paciente já tem um problema. Se ele precisa de um curativo, ele precisa da assistência, né, de enfermagem, do conhecimento científico do enfermeiro. Mas para quê, né? Ele tem já um diagnóstico de enfermagem básico, claro, né? Que é a integridade da pele prejudicada, a integridade cutânea prejudicada. E aí você precisa intervir, né? Quando você vai intervir, você tem que lembrar que você quer resolver o problema dele. Você precisa pensar no que vai acontecer, qual é o resultado que eu quero alcançar. Isso já é planejamento. Olha, é a terceira etapa do processo. O processo de enfermagem, gente, ele acontece muito na nossa cabeça, né? Ele é um raciocínio clínico aqui seu, que roda na sua cabeça, né? Eu levantei informações do paciente, né? Eu vi que ele tem, sei lá, uma úlcera, né? Meus pacientes todos, muitos têm úlceras vasculares ou venosas ou arteriais, e aí eu identifico isso no exame físico, né? É uma informação que eu levantei. E aí eu já automaticamente identifico um diagnóstico de enfermagem, que é a integridade da pele prejudicada, o mais fácil, o mais básico, né? E aí, depois disso, eu já vou pensar no planejamento. O que eu quero alcançar? Eu quero que essa pele esteja recuperada. Então, eu quero alcançar uma reabilitação tecidual. Meus cachorros estão aqui, tá, gente? Então, se vocês escutarem esses latidos, vocês já sabem que são eles. O que eu quero? Eu quero que esse paciente tenha uma recuperação tecidual, né? Eu quero que ele tenha uma redução daquela ferida. Então, isso tudo é resultado esperado. Uma boa teoria que você pode aplicar é a teoria do alcance de metas, que é a teoria de Imogen King. Eu nunca apliquei ela para desenvolver a terapêutica, o processo de enfermagem dos meus pacientes nos curativos. Eu vou até pensar nisso. Eu desenvolvi a teoria de Wanda Guiaorta, porque a maioria desses pacientes, eles estão na atenção básica, né? Eles são meus pacientes da atenção básica, então eu tenho utilizado atualmente a teoria de Wanda Guiaorta. E aí, qual é a teoria, qual é a necessidade, né, do meu paciente, Carla? Quando eu falo de Wanda Guiaorta para tentar tratar o curativo, eu tenho duas necessidades alteradas, né? No mínimo, que é a necessidade psicobiológica, né? Ele está com um comprometimento ali tecidual, como a gente falou, a questão corporal. E eu também tenho as necessidades psicossociais alteradas, né? É um paciente que está fragilizado porque tem uma ferida, às vezes de meses, às vezes de anos, né? Às vezes são amputações de pé diabético, né? Dos pacientes diabéticos.
E aí eu sempre utilizo as necessidades humanas básicas, eu descrevo isso, sabe? Eu uso para identificar os problemas, e levantar informações e identificar os problemas. Mas tem outras teorias. A do alcance de metas é legal. Se você tem interesse, dá uma lidazinha, a teoria de Imogen King, que vai ser bem legal. Eu vou até fazer isso também, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem uma galera para sugerir mais alguma coisa antes de eu falar sobre o terceiro subgrupo que Wanda Horta fala. Qual livro? Descreve aqui, Flor. Olha, o livro que fala sobre a teoria de Wanda Guia Horta, Oliana, é o livro O Processo de Enfermagem. Você coloca no Google, dá uma googada aí que você vai achar ele. Você pode colocar livro O Processo de Enfermagem, de Wanda Guia Horta. Você vai achar até para baixar, provavelmente, tá? Essa coleta de dados é importantíssima. Sim, verdade, ela é importantíssima. A Carla está falando aqui que esse integridade é o diagnóstico real e vai ser o diagnóstico de risco? Não, olha só, quando ele já está apresentando uma ferida, ele já está com um problema instalado, né? Então é um diagnóstico real. Nanda gosta muito de classificar esse diagnóstico, né? Integridade da pele prejudicada. É um foco diagnóstico, pele, né? Integridade da pele é um foco de diagnóstico da Nanda. E aí eu faço um juízo, né? De valor sobre essa integridade da pele, Carla. Então, Nanda fala muito isso, assim, para um diagnóstico real, sabe? Integridade da pele prejudicada. E aí ela gosta de falar uma outra etapa, quando o diagnóstico é real, do diagnóstico, uma segunda parte, que é o relacionado a. E aí existem 1 milhão de causas, né? Porque todo relacionado a que Nanda utiliza são causas. E, por exemplo, nos meus pacientes, eu tenho um paciente lá que ele tem integridade da pele prejudicada relacionado a problemas venosos, entendeu? E aí o evidenciado por a presença da lesão propriamente dita, né? É uma evidência do problema dele, que é o quê? Integridade da pele, integridade da pele prejudicada, que pode ser tissular também, né? Que é quando você tem comprometimento de tecido adiposo, além da pele, você tem comprometimento de tecido muscular, né? Às vezes tendões, às vezes comprometimento ósseo, né? Quando é uma ferida de 4º grau, tá? Deixa eu ver o que a galera tá falando. Carla tá falando sobre o diagnóstico de risco. Olha, Carla, o diagnóstico de risco é um diagnóstico que ele ainda não existe, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de curativo, eu tenho que saber avaliar isso, né? Já existe uma lesão, aí você tem que ir lá na fisiologia, né? Como é que eu avalio a pele do meu cliente, do nosso paciente, né? Do meu cliente? Quando ele tem um comprometimento tecidual, tem lá os graus. Você lembra disso? Tem 1º grau, 2º grau, 3º grau e 4º grau, né? Tem algumas literaturas que falam nível. 1º nível, 2º nível, 3º nível e 4º nível. Às vezes, um paciente, por exemplo, que tem uma limitação de mobilidade, é um paciente que está restrito ao leito, por exemplo, ele pode ter um risco de apresentar integridade da pele prejudicada, tá bom? Mas como é que eu vou saber isso? Eu vou ter que fazer um exame físico, né? E olhar esse paciente todinho. E aonde eu identificar, por exemplo, uma pele hiperemiada, né? Eu tenho já ali uma lesão, já é considerado uma lesão, né? Uma lesão de 1º estágio, né? Ou 1º nível, ou 1º grau. E aí eu já tenho que intervir, né? Só que eu vou intervir no diagnóstico de risco, né? Eu não vou intervir no diagnóstico real, porque eu não posso escrever
que esse paciente tem integridade da pele prejudicada e evidenciar por uma lesão, né? Porque a lesão ainda não existe. E aí vira um diagnóstico de risco, né? Não é que ele vire, ele tem, né? Antes de ter um diagnóstico real de lesão, né? Onde eu já tenho que intervir fazendo curativo, eu já estou percebendo que ele tem um risco para desenvolver o problema. Então, isso existe, né? São diagnósticos importantíssimos, os diagnósticos de risco. E quando eu identifico esse diagnóstico, eu já posso intervir, né? Num paciente, por exemplo, que tem risco para integridade da pele prejudicada, né? Relacionado a, né? Porque diagnóstico de risco, de acordo com Nanda, por exemplo, ele tem relacionado a, que é a causa, né? E aí eu posso falar que é relacionado a restrição no leito, sabe? Eu posso colocar limitação de movimento, ou eu posso colocar uso de sonda, sabe? Existe 1 milhão de causas aí que justifica esse risco de integridade da pele prejudicada, e aí eu vou intervir. E aí eu enquanto enfermeira, né, a gente estuda as intervenções que nós devemos fazer num paciente que está com integridade, com risco para, né, integridade da pele prejudicada. Que é o que, gente? O basicão. Coloca aí. Qual é o basicão? Primeira coisa que eu tenho que fazer quando o paciente tem risco para integridade da pele prejudicada relacionado a restrição no leito. Coloca aí. Qual é? Primeira intervenção que a nossa equipe precisa fazer fortemente, gente. Coloca aí que eu quero saber o que vocês vão colocar. Tô curiosa. Integridade, isso aqui eu já respondi para Carlinha. E aí, Carlinha, você entendeu mais ou menos o que eu falei sobre a diferença do diagnóstico diagnóstico real e diagnóstico de risco? Eu associei ao curativo, porque você antes perguntou, né, sobre a teoria de enfermagem que eu posso usar no curativo, aí eu usei o exemplo de integridade da pele prejudicada. Arrasou, Carla, é isso aí. Carla tá falando aqui, gente, a primeira intervenção que a enfermagem precisa fazer, né, num diagnóstico de risco para a integridade da pele prejudicada relacionado à restrição no leito, né, é mudança de decúbito. Arrasou, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, maravilhoso. Isso é o que a gente prescreve, né? Porque eu prescrevo isso e é o que eu oriento a minha equipe. Eu conscientizo a minha equipe a mudar o paciente de decúbito. E eu ajudo também, às vezes, inclusive, porque às vezes os pacientes são muito grandes, né? E aí o técnico que está responsável por aqueles cuidados integrais com o paciente não consegue fazer sozinho. E eu também entro e ajudo. Eu coloco travesseiro, né? A gente tem vários artifícios, né, que a gente utiliza. A CIP fala que são métodos, são formas que a gente... São instrumentos que a gente usa para intervir, né, na resolução dos problemas do nosso paciente. Poxa, fico feliz que você conseguiu entender mais ou menos. É muita coisa para falar numa live. Eu acabei desviando totalmente do assunto, né? Eu estava falando sobre como é que eu aplico Wanda Guia Horta na minha prática assistencial. E aí, só para tentar a gente concluir o pensamento, eu queria só finalizar o terceiro subgrupo de necessidades que Wanda Guia Horta categoriza, que são as necessidades psicoespirituais, né? É uma necessidade importante da nossa clientela, tá, gente? Eu pergunto muito para os pacientes na consulta de enfermagem qual é a teoria de... mole, olha, eu tô preocupada com os cachorros latindo aqui. Dart! Não! Desce daí!
Ai, ai, ai. Desculpa, tá, gente? Eu tô fazendo a live em casa e estamos eu e os meus doguinhos. Então, voltando, né? Eu costumo me preocupar em perguntar sobre questões religiosas do meu paciente, sabe? E Wanda Horta fala que isso é importante, e isso é muito importante quando a gente vê lá na pirâmide das necessidades humanas básicas, as necessidades psicoespirituais, elas têm relevância, principalmente nos dias de hoje, né, gente, onde a gente está vendo que tá tão difícil as pessoas resolverem os seus problemas, elas estão tão alteradas emocionalmente, né? E às vezes ter um alicerce espiritual faz muita diferença na vida das pessoas. Eu sei que faz na minha, então eu acredito que faz na vida das pessoas também. Eu tô aqui com o meu doguinho aqui. E aí, o que eu faço depois disso, né? Wanda Horta fala que a gente precisa identificar os problemas. Ela segue o processo de enfermagem na íntegra. Após você levantar essas informações, voltado sempre para o roteiro que mais te interessa, né, gente? Vamos focar nisso. É importante que a gente foque quais são as informações importantes pra gente. Desce, vai lá, vai. Mostra aqui, deixa eu mostrar aqui você um pouquinho aqui. Aqui, meu doguinho aqui, ó. Olha que coisa gostosa, gente, meu cachorrinho. Vai lá, vai, que eu não vou tirar mais atenção não, vai lá. Ai, gente, e agora? Como é que faz live assim? Como é que faz? Vai lá, vai. É mole, gente, é filho, né? E aí, o que eu faço? Eu procuro utilizar eu procuro direcionar as informações que os clientes me dão, sabe? Se é numa consulta com uma mulher, por exemplo, eu vou focar para coletar informações. Lindo, né, gente? Muito fofo ele. Parece um cavalo enorme. Eu vou procurar focar, né? Vamos focar aqui. Vou focar aqui na live. Eu procuro focar nas informações que são relevantes para aquela consulta de enfermagem. Se eu estou com um paciente hipertenso, eu vou seguir essa linha, né, de informações relevantes dentro desse cenário de hipertensão arterial. Se é diabético, dentro desse cenário de diabetes. Se é consulta de saúde da mulher, eu vou perguntar assuntos sobre a vida, a feminilidade, né? Sobre a vida dela enquanto mulher, né? Se ela fez preventiva há quanto tempo, se ela já tem idade para fazer mamografia, se ela sabe fazer autoexame, se ela tem uma vida sexual ativa. Isso é muito comum eu perguntar nas consultas de enfermagem com mulheres, né? E sempre há uma questão ginecológica a ser discutida, uma orientação sobre cuidados de higiene, né? Sobre alimentação, mulheres que estão no climatério, estão na menopausa. Então eu foco para direcionar para as necessidades humanas básicas da minha clientela, sabe? Quando é criança, por exemplo, eu vejo pouca necessidade psicoespiritual, sabe? Eu vejo muito a necessidade psicobiológica e as necessidades psicossociais. Então eu escrevo muito a questão do exame físico da criança, né? História de saúde pregressa, como foi o nascimento, quais doenças ela já teve, sabe, gente? A gente tem que saber direcionar isso. E isso a gente vai fazendo, vai aprendendo conforme vai fazendo, sabe? Eu não comecei sabendo fazer, e isso é até importante a gente estar discutindo um pouco. A gente não começa já sabendo fazer isso, sabendo coletar dados perfeitamente. Você vai aprendendo conforme você vai fazendo, né? E o que eu faço depois disso?
eu identifico os problemas de enfermagem desse meu cliente e automaticamente eu já vou pensando na solução desses problemas, sabe? Então, eu escrevo isso no prontuário. Tem uma etapa lá do prontuário eletrônico que eu falo um pouco sobre o estado desse paciente, falando sobre a questão das necessidades alteradas, e depois eu escrevo os problemas que ele está apresentando, os mais importantes, sabe? Porque às vezes as consultas são um pouco rápidas e eu não posso listar todos os problemas que eu identifico nele. Então, eu listo os que eu acho mais importantes, sabe? E aí eu já vou colocando a minha intervenção, o que eu vou fazer, eu planejo o que, né, para esse paciente, e eu já vou escrevendo o que eu vou combinar com ele, sabe? Eu quero que ele perca peso, ou eu quero que a pressão dele fique mais abaixe mais, eu quero que essa mulher se comprometa mais com a saúde dela, que ela venha realizar o preventivo dela anualmente ou de 2 em 2 anos, que ela faça a mamografia dela e que ela entenda a importância de fazer um autoexame, e tudo isso faz parte já do meu planejamento, sabe? Eu identifico essas limitações acerca das necessidades alteradas dos meus clientes e eu já vou intervindo ali com ele nas consultas. Às vezes eu tenho que intervir prescrevendo uma medicação, às vezes eu tenho que intervir encaminhando ele para o serviço de nutrição, para o serviço de psicologia, encaminhando ele para o médico, sabe? Isso também são intervenções de enfermagem, sabe? E às vezes eu consigo já chegar a uma avaliação daquele paciente. Às vezes eu identifico um diagnóstico de enfermagem acerca do conhecimento limitado do paciente acerca da sua doença, mas até o final da consulta eu já consegui perceber que ele está um pouco mais consciente, sabe, sobre a importância de reduzir o consumo de açúcar, sabe? E aí eu já percebo ali que eu já alcancei um resultado esperado meu, sabe? Acerca desse problema de enfermagem que é conhecimento limitado acerca da doença dele, por exemplo, sabe? Então é assim que eu vou desenvolvendo o meu processo de enfermagem, nas minhas consultas de enfermagem. Às vezes eu não consigo avaliar tudo, né? Às vezes eu tenho que marcar um retorno desse paciente, às vezes para uma semana depois, às vezes é para 30 dias depois, às vezes é para 6 meses depois, sabe? E aí eu vou fazer uma reavaliação, inclusive da nossa conversa, né, das orientações que eu dei para ele. E aí eu vou poder realmente avaliar se o que eu intervi e o que eu pactuei com ele dentro de um determinado prazo se cumpriu, eu alcancei o que eu queria com ele ou não. Às vezes é uma puérpera, sabe, que veio fazer uma consulta de acolhimento mãe-bebê, e aí eu fiz todas as orientações que são relevantes para amamentação exclusiva, sabe, os 10 passos, uma consultoria com todas as minhas pacientes. E eu preciso de um prazo bem curto, sabe, para saber se as minhas intervenções funcionaram ou não. E aí eu escrevo lá no prontuário que agendado o retorno em 7 dias. Porque eu preciso saber se em uma semana ela conseguiu aplicar o que eu orientei a ela e saber se deu certo, sabe? Porque às vezes dá certo e às vezes não dá certo, né, gente? É muito comum não dar certo, e aí a gente tem que reavaliar o nosso processo, né? Saber o que aconteceu ali, o que ficou defasado, às vezes um diagnóstico de enfermagem que foi equivocado, porque isso acontece, sabe? Às vezes eu deixei de coletar dados, eu deixei de pescar um dado subjetivo ali dessa mulher, e aí eu consigo, repassando todo o processo de enfermagem na minha cabeça, eu consigo fazer uma nova intervenção para que eu consiga alcançar o resultado esperado que eu quero. E é muito legal fazer isso, sabe, gente? Eu me sinto super realizada
quando eu consigo desenvolver o meu julgamento clínico, sabe? Eu utilizo o meu raciocínio clínico. Isso é uma coisa que não vem de repente, eu não aprendi a fazer isso facilmente. Você só consegue fazer isso com a prática. Por isso a importância de estarmos lendo o tempo todo, de estarmos estudando, sabe? O enfermeiro, ele não vai iniciar a prática de fazer processos de enfermagem de repente. Amanhã eu vou, amanhã eu vou começar a fazer processo de enfermagem, porque eu não fazia não, mas agora eu vou começar a fazer amanhã, sabe? E ele chega lá e faz. Não é assim, você tem que ler sobre o que acontece com o seu paciente, se ele tem um perfil, se ele está te mostrando uma resposta humana específica para, não sei, um comprometimento neurológico. Então, ele tem uma resposta humana alterada que é uma questão neurológica. Então, poxa, o seu João, ele teve um AVC. O que eu vou fazer para eu poder trabalhar de forma mais científica a minha assistência no seu João? Gente, eu vou procurar uma prática baseada em evidência. Eu vou procurar um artigo científico que fale sobre o processo de enfermagem no paciente com AVC. Sabe? É assim que eu faço, gente. Esse é o caminhar. É o caminhar de pesquisa, de estudo. E aí eu começo a perceber que existe uma teoria de enfermagem que é utilizada para pacientes com questões neurológicas, com reabilitação neurológica depois de um acidente vascular cerebral. Eu consigo perceber que existem vários enfermeiros que desenvolveram a sua assistência levantando diagnósticos de enfermagem para um paciente com AVC. E aí eu vou lá e leio o que ele está fazendo, o que ele tá usando de problemas de enfermagem. E aí eu vou às vezes no livro da Nanda, que tem muita definição, sabe, de problemas de enfermagem. E eu adoro o livro da Nanda, eu gosto de ler a definição dos diagnósticos de enfermagem, e isso é uma dica muito boa para quem está começando, sabe, a querer exercer ciência de forma mais científica, quer implementar um diagnóstico de enfermagem, mas não sabe como. Gente, começa pelo óbvio, começa pelo basicão. Pega um livro, baixa o livro da Nanda. Isso é uma dica maravilhosa. Baixem o livro da Nanda e comecem a ler os problemas de enfermagem que estão lá. O livro da Nanda, gente, ele é um catálogo de problemas de enfermagem, tá? E para cada problema de enfermagem, embaixo do título, ele coloca a definição. Então, você pode ir lá e ler a definição. E aí você vai saber se realmente o meu paciente, ele tem esse diagnóstico de enfermagem para eu poder intervir. Não é legal? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, gente. Em UTI, dá para aplicar a SAI? Olha, vou te falar, Carla, em UTI existe assistência de enfermagem, então nós devemos e precisamos aplicar a SAI, né? Só que precisamos lembrar que quando eu falo de SAI, eu tô falando de algo muito macro, tá? Eu tô falando de um mundo inteiro, eu tô falando do mundo da enfermagem quando eu falo de SAI, tá? E dentro da UTI, sem dúvida alguma, eu vou aplicar a SAI, eu preciso aplicar a SAI, porque a enfermagem está lá dentro atuando, né? É a equipe que mais atua na reabilitação, recuperação, né, dos pacientes, no monitoramento. Então, a gente precisa sim utilizar a SAI. Mas o que é a SAI? Vamos só abrir um parênteses aqui. SAI é gestão, tá? SAI é gestão de cuidado, gestão do serviço, mais do que gestão de cuidado. SAI é organização do serviço de enfermagem. Então eu tenho uma visão muito macro, é um mundo inteiro, né? A UTI, ela é um verdadeiro mundo. E ali dentro daquela UTI, quando eu falo em SAI, eu não estou falando só de processo de enfermagem, tá bom? Então, se você estava falando de processo, assim, dá para aplicar processo de enfermagem na UTI? Sim, dá para aplicar e é preciso aplicar. Nós precisamos sempre utilizar
processos de enfermagem e tentar registrar as etapas do processo, né? Fundamentado numa teoria de enfermagem. E quando eu falo de processos de enfermagem, eu também estou falando de SAI? Tô falando de SAI, tá? Porque processo de enfermagem faz parte da SAI. Tá bom? Não dá para falar muito sobre isso aqui agora porque é um assunto bem extenso, mas eu posso falar, tá? Se vocês, inclusive, me ajudarem a espalhar essa live que vai estar lá no IGTV, olha só que legal, isso é uma ótima ideia, hein, que eu tive agora. Se vocês me ajudarem, gente, a ter compartilhamentos ou a ter comentários, eu posso fazer uma live sobre SAI. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Eu vou botar um desafio aqui. Quem quer que eu faça uma live para deixar no IGTV só falando sobre sistematização da assistência de enfermagem, me ajuda a ter 20 comentários. Eu preciso de 20 comentários nessa live que vai ficar lá no IGTV. E aí eu faço uma outra live só falando sobre sistematização da assistência de enfermagem. Vocês me ajudam? Mas não é um comentário idiota não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Convido as pessoas a assistirem e vocês também depois façam comentários aí legais. Se eu conseguir 20 comentários, eu vou fazer uma live de SAI, tá bom? Deixa eu ler aqui o que a galera tá falando. Eu acho que eu já falei o que eu queria nessa live hoje sobre a aplicabilidade da teoria de Wanda Guiaorta na minha prática assistencial. Como é que eu faço o processo de enfermagem? Eu fiz o resumo do resumo resumido aqui nessa live, tá, gente? Eu não me aprofundei muito porque não dá, mas nas aulas que eu dou, por exemplo, eu detalho bastante, né? Etapa por etapa do processo de enfermagem com Wanda Guiaorta. Hoje eu falei só assim rapidinho como é que eu uso no processo de enfermagem das minhas consultas de enfermagem. Carla tá falando aqui, verdade, não nascemos sabendo, claro, né? A gente não é obrigada a saber, e se você não fez até hoje porque não sabia, não tem problema, gente. A gente simplesmente muda, né? Somos seres humanos e precisamos mudar o tempo todo para poder evoluir, né, Carlinha? Ano que vem faço o 5º ou 8º período de enfermagem e a matéria SAI foi a única que me fez chorar. Carla, lê as minhas postagens, companheira, que isso vai te ajudar bastante, eu acredito. E se você tiver dúvida, conta comigo, tá bom? Eliana, vai lá, querida, foi um prazer ter você aqui, muito obrigada, saudades de você. Foi um prazer também falar contigo, inclusive eu vou te procurar para falar com você, tá? Quero falar contigo. E, gente, foi um prazer ter vocês aqui. Carla, muito obrigada pela participação. Eu vou encerrar essa live agora, tá bom? E, novamente, gente, vamos lembrar, né, que para transformar a enfermagem, nós precisamos nos transformar. Temos que ser a enfermagem que queremos ter, tá bom? E contem comigo para estar modelando a enfermagem de vocês, tá ok? Vamos deixar de ser enfermeiros comuns e vamos começar a nos transformar em enfermeiros modelo, tá bom? Tchau, gente!